Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Leonardo Giardini e no vídeo de hoje vamos fazer o quinto exercício da nossa sequência de exercícios envolvendo o movimento harmônico simples. No exercício deste vídeo, ele fala o seguinte: um corpo oscila em MHS na extremidade de uma mola ideal de constante 2,5 newtons por centímetro, tá? Tomar cuidado aí com as unidades. Até agora, nada do que a gente já não acostumou a fazer, né? Então a gente tem um corpo oscilando, né, num sistema aqui sem atrito, né? De A até menos A, voltando para A, fazendo esse movimento aqui. Tá? Então ele está, o oscilador harmônico está preso na extremidade da mola, tudo que a gente já viu até aqui. O gráfico da figura mostra a aceleração do corpo em função do tempo. Tá? Então, agora, a novidade aqui desse exercício é o gráfico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando se depara com um gráfico em um exercício de física é olhar para os eixos. Né? Então, no eixo aqui da abscissa, eu tenho o tempo dado em segundos, e no eixo das ordenadas, aqui eu tenho a aceleração x, né? Porque o movimento é unidimensional, tudo ocorre aqui em x, a aceleração em x dada em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, tem um gráfico de aceleração por tempo. Tá? Aí a gente já pode fazer algumas observações. Né? Num movimento harmônico simples, a gente já consegue perceber, né, que pelo gráfico que a aceleração ela não é constante. Né? Então, ora, a minha aceleração aqui é zero, daqui a pouco ela atinge um máximo, daqui a pouco ela atinge o zero, atinge um mínimo e assim por diante. Tá? Mas ela tem esse formato aqui senoidal. Beleza. Tá. E aí o que o exercício pede? Ele fala assim, ele quer que a gente encontre a massa do corpo, o deslocamento máximo do corpo a partir da posição de equilíbrio. Então, o deslocamento máximo a partir da posição de equilíbrio é a amplitude. Tá? Tanto faz, né? Para cá ou para cá, é só o deslocamento, né? Em módulo. E no item C ele fala a força máxima que a mola exerce sobre o corpo. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, vamos só fazer algumas interpretações para a gente acabar antes de resolver o exercício em si. Então, em que ponto aqui do gráfico, né, que eu tenho o meu bloquinho, vamos supor que eu tenho um oscilador aqui, né, um bloquinho, e ele atinge aqui a amplitude máxima. Tá? Sabendo que ele está aqui na amplitude máxima, qual ponto do gráfico aqui representa essa amplitude máxima? Né? Lembrando, e se eu tenho um bloquinho aqui, ó, então vamos imaginar, eu tenho um bloquinho aqui, tá, de massa m. Na hora que ele chega aqui, no movimento harmônico simples, a gente tem a força que a mola faz puxando para a posição de equilíbrio. O que eu vou ter aqui, ó, é uma força da mola aqui, ó, puxando, né? Força da mola, colocar assim, Fm, puxando o meu bloquinho para lá. Tá? E então, como essa força é negativa, e força é igual a massa vezes aceleração, eu só tenho essa força, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, eu só tenho essa força. A direção da aceleração, o sentido da aceleração está no mesmo sentido da força. Né? Então, minha aceleração, a força aqui é negativa, porque está contrária ao eixo x, e a aceleração é negativa também. Então, e ela é máxima, né? Porque quando eu estou puxando tudo a mola aqui, é a força máxima que vai ocorrer aqui no meu sistema. Então, a máxima negativa. Tá? Então, a aceleração máxima ocorre aqui no ponto A e no menos A, só que ela é negativa quando o bloquinho está no A positivo aqui. Então, esse ponto aqui, o A, ó, ele está representado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, do gráfico. Tá? E quando ele atinge a amplitude menos A aqui, né, a aceleração é para o outro lado, né? Então a força também é para o outro lado, em direção à posição de equilíbrio. Então esses dois pontos aqui, ó, representam quando o bloquinho está em menos A. E quando ele passa aqui pelo centro, o que acontece pelo equilíbrio? A aceleração é zero, porque a mola não está fazendo força nenhuma ali naquele instante, né, e a aceleração é zero. Então, esses pontos aqui, ó,
esses pontos aqui, ó, são pontos em que o bloquinho está passando pelo equilíbrio. Bom, mas isso não importava muito para a gente poder resolver esse exercício, é só para a gente fazer uma análise mais detalhada. E ele fala assim, ó, no item a massa do corpo. Se a gente lembrar, como é que a gente, através de um gráfico, consegue determinar a massa do corpo? Eu posso pensar, né, em algumas ideias, né? Então, o que envolve massa quando a gente está tratando de movimento harmônico simples? Bom, a segunda lei de Newton envolve massa. Então, se eu tentar fazer o seguinte, né? Força da mola igual a massa vezes a aceleração em x, também a gente está ali com o gráfico em aceleração em x, né? A gente pode pensar que ó, menos kx é igual a massa vezes a aceleração em x. A aceleração em x a gente tem só que em função do tempo, tá? Se eu tivesse em função da posição, qual que era a aceleração, então a posição que o meu objeto ocupa aqui, eu soubesse a aceleração, eu saberia o x, saberia a aceleração e o k ele deu no exercício e conseguiria encontrar a massa. Só que isso não é possível, então, porque ele relaciona a aceleração com o tempo. Só que, se ele está relacionando a aceleração com o tempo, eu posso pensar que no movimento harmônico simples, tudo é um movimento oscilatório. Se é um movimento oscilatório, tudo vai se repetir, né, a cada período. Então, a posição do meu bloquinho ela se repete a cada período, né? Aqui A menos A e A, isso é um período. Depois fica A menos A e A, outro período. A posição se repete. As velocidades também se repetem. Então, quando o meu bloquinho está aqui no A, ele está parado. Quando está no zero, a velocidade é máxima. Quando está no menos A, ele está parado, né? E depois, no sentido ao contrário, acontece a mesma coisa. E na próxima oscilação, as velocidades ocorrem da mesma forma como ocorreu na oscilação anterior. A mesma coisa para a aceleração, tá? Aqui a aceleração é máxima, aqui a aceleração é nula, aqui a aceleração é máxima, de novo, só que positiva e aqui negativa. E depois o movimento se repete da mesma forma, as acelerações ocorrem da mesma forma em todas as oscilações. Então, como a gente tem um gráfico de aceleração por tempo, né, aqui o tempo é importante porque é um movimento periódico, a gente pode encontrar aqui o período, porque dado que a gente tem um gráfico de aceleração em função do tempo, o que se repete, né? Então, pensar aqui, ó, nessa onda aqui, ó, ela está fazendo esse movimento. A gente pode pegar qualquer ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Então, a onda estava subindo, atingiu esse ponto. Ela começa a descer, subir, atingiu esse ponto. Começa a descer de novo. Então, daqui até aqui, ó, é um período. Tá? Eu poderia pensar também, ó, daqui até aqui, é outro período. Né? Então, vamos imaginar daqui até aqui, ó. A onda faz isso, depois faz isso de novo, né? Então, ó, quanto que vale um período? Só olhando no gráfico a gente já consegue descobrir. Então, período é igual, ó, de 0,1 até 0,3, 0,2 segundos. Então, só de olhar para o gráfico a gente sabe que o período é de 0,2 segundos. Beleza. Daqui também, né? Ó, aqui, ó, 0,15, né? Desse ponto é o 0,15 até aqui o 0,35, 0,2 segundos. Então, beleza. Só que se a gente sabe o período, a gente sabe o ômega, né? Porque ômega é 2π sobre o período. Tá? Então, ômega é igual a 2π sobre o período. Então, quanto que vale o nosso ômega? 2π sobre 0,2. 2 segundos. 2π radianos, né? Então, ó, 2 dividido por 0,2 dá 10. Né? Então, vai ficar 10π. Vou colocar que o ômega é igual a 10π radianos. Não vou fazer essa conta aqui porque, né, poderia até fazer, né? Dá 3,14, 31,4 radianos por segundo. Faltou um segundo aqui. Vou deixar assim, porque pode ser que a gente cancele π em alguma hora.
Agora encontrei o ômega. Se eu encontrei o ômega, a gente sabe que ômega no movimento harmônico simples é quem? É raiz de K sobre M. Então, ômega é igual a raiz de K sobre M. O K eu tenho, agora o ômega eu tenho, e eu quero encontrar massa. Resolvido o nosso exercício. Então, 10π radianos por segundo vai ser quem? Raiz. Agora eu tenho que tomar cuidado. Quem que é o K? 2,5 newton por centímetro. 2,5 newton por centímetro, olha o cuidado que eu tenho que ter, né? 2,5 newtons por centímetro. Centímetro, o cent aqui, o C, é 10 a menos 2. Né? Esse C do centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 newton dividido por 10 a menos 2 metros. Certo? 10 a menos 2, vou passar para cima como 10 ao quadrado. Então, né, isso aqui é igual, vou colocar aqui assim, ó, é igual a 2,5 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Agora sim, tá? Então, vou jogar 2,5 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 250. Então, isso aqui vai ficar 250 newton por metro dividido pela massa que eu quero encontrar. Pela massa. Beleza. Então, ó, agora o que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado os dois lados, né, para tirar a raiz. Então vai ficar 100 π ao quadrado, radianos ao quadrado, por segundo ao quadrado, vai ser igual a 250 newton por metro, né? Vou até colocar aqui, ó, newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por metro. Tá? Isso aqui. Tudo isso dividido, né, por m, que é o que eu quero descobrir. Então aqui as unidades, ó, metro corta com metro, né? Segundo ao quadrado aqui, ó, corta com segundo ao quadrado, tá? Radiano, o radiano é uma só, não é uma unidade, né, em si. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado, tá? Então, a massa, vou passar para cá, ó. A massa vai ser igual aqui, ó, 250 kg dividido por 100 π ao quadrado, quilogramas. Então, quilogramas. Tá? Então a massa vale, fazendo aqui na calculadora, deu 0,253. Então essa é a nossa massa, 0,253 quilograma. Resolvido o nosso item A. Bom, deixei anotado aqui os valores que a gente já encontrou. E para respondermos o item B, ele pede o deslocamento máximo do corpo a partir do ponto de equilíbrio. Eu vou fazer o item C primeiro, que eu acho que é mais fácil do que o item B, e depois a gente volta no B, com os valores do item C. Tá? Ele fala assim, ó, a força máxima que a mola exerce sobre o corpo. Tá? Então, a gente sabe o seguinte, né, que a força máxima, respondendo aqui o item C, força máxima é a força que a mola faz quando a mola está aqui, quando o oscilador harmônico está aqui na posição A. Tá? E ela vai ser igual a massa vezes a aceleração máxima. Então, a aceleração x máxima. Tá? Tanto faz, né? Aqui eu só quero, como eu só quero saber o módulo da força máxima, tanto faz eu pegar a aceleração,
que é desse ponto aqui, né, que seria esse valor aqui negativo, ou a aceleração quando o oscilador está no menos A, que seria esses pontos aqui positivos, tá? Então eu vou pegar, né, o valor de 12 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração máxima em módulo. Então a força máxima vai ser quem? Já agora que a gente tem a massa, força máxima é igual a massa que a gente encontrou, que vale 0,253, quilogramas, vezes 12 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, 3,04 Newton. Agora, retornando ao item B, o deslocamento máximo fica fácil, porque se a gente sabe a força máxima, e a força máxima ocorre aqui quando o meu bloquinho está aqui no A, significa que, e a força é dada por menos kx, né? Só que em módulo é kx, porque é a força da mola. Então, a gente tem que essa força máxima aqui é igual a K vezes x. E no local da força máxima, o x vai ser o próprio A. Então, respondendo o item B agora, vou ter o seguinte: força máxima é igual a K vezes x, só que isso aqui é igual a K vezes, vou colocar assim, x máximo. Então isso aqui é igual a K vezes A. 3,04 Newton é igual ao K, que a gente já sabe, que é 250 Newton por metro, como a gente já fez lá no item A, a transformação, vezes o x máximo, que é o A, que é o que a gente quer saber. Então, Newton corta com Newton, a amplitude vai ser dada em metros. Então, a amplitude vai ser quem? 3,04 dividido por 250. Isso tudo metros. Então, a amplitude vai ser quem? 0,0112 metros. E está pronto o nosso exercício. Bom, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem esse vídeo e até uma próxima.